precioso. Eu estou muito agradecido a Deus, irmãos. Durante todo esse ano a gente trabalhou o tema foi renúncia, né? E os subtemas foram assim de uma grande importância nas nossas vidas. E nós estamos encerrando esse ano com o tema fidelidade. E para a gente poder falar sobre fidelidade, eu quero começar nessa noite perguntando para vocês se vocês já ouviram aquela frase, aquele adágio popular, que cada homem tem o seu preço. Vocês já ouviram essa frase? Será que é verdade? Será que cada homem tem um preço? Vamos confirmar isso na Bíblia? Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, profeta maior, né? Daniel, capítulo de número 1. Já cantamos Daniel aqui hoje, né? Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler do verso... Vamos ler o capítulo todo, do capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 21, para a gente poder discorrer. Tá. Então vamos ler por aqui. Amém? No 3º ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias dos nobres. Todos eles deviam ter boa aparência, não ter nenhum defeito físico, deviam ser inteligentes, instruídos e capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos babilônicos. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que o rei comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sedraque, Mesaque e Abidnego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. E por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei, por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar, e vocês serão os culpados. Aí Daniel falou com o guarda a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael, de Azarias, e Daniel disse a ele: quero pedir que o senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com que a gente o que quiser. O guarda concordou. Durante 10 dias, fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos.
No fim de 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. E ele falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Amém? Olha só, meus irmãos, que quando nós estamos falando de fidelidade, né? Nós estamos vendo a história, acredito, tenho certeza que os irmãos já conhecem essa história, já ouviram mensagens a esse respeito, mas aí quando a gente pensa em fidelidade, a gente olha para esses jovens e aí a gente vai perceber, a gente vai descobrir alguns pontos, algumas verdades que nós podemos tirar desse texto. Porque quando a gente olha para a situação desses meninos, esses meninos estão pagando um preço dos outros. Esses meninos estão colhendo o fruto que eles não plantaram. Eles não plantaram aquilo que eles estavam colhendo. Na verdade, foi Ezequias, o rei Ezequias, quando Deus disse para o rei Ezequias, antes que Deus usou o profeta Isaías, e Deus disse para o profeta Isaías, vai lá e fala com Ezequias que a doença que ele está é para a morte e não é para a vida. E diz o profeta que o profeta falou para ele, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque desta doença você vai morrer. Aí diz a palavra que quando o profeta saiu, o rei Ezequias prostrou, começou a chorar, começou a clamar, começou a colocar diante de Deus tudo o que ele havia feito, do que ele havia feito no seu reinado, e Deus mandou o profeta Isaías, que já estava saindo do palácio, mandou voltar, e diz, olha, então você coloca, a palavra continua a mesma, você coloca em casa a sua ordem, que eu vou te acrescentar mais 15 anos. 3 anos depois, olha só, irmãos, nasce Manassés, o pior rei da história de Israel. E por causa disso, porque ele não colocou em ordem a sua casa, Israel, Deus usa Nabucodonosor, o rei da Babilônia, para poder tratar com Israel. Olha a fidelidade de Deus. Porque Deus entrega o povo de Israel nas mãos do povo babilônico para que o povo pudesse... Por quê? Porque a impressão que se dá é que as pessoas só sabem ser fiéis, só sabem estar no trato de fidelidade quando estão sobre um jugo, quando estão sobre um fardo pesado. Então esse pensamento muitos crentes carregam esse pensamento, que Deus só abençoa se o camarada tiver sobre um fardo pesado, sobre um jugo pesado, sobre uma severa situação que Deus proporciona para os caras se manterem fiéis. E Deus vai mostrar nesse texto que não é assim. Porque esses meninos foram levados para lá e essa é a história. Então, irmãos, nesse texto nós encontramos 3 verdades. A primeira verdade é que Daniel, ele foi fiel apesar do passado. Então, vocês observam que quando eles estão lá diante do rei, o rei manda servir a eles, manda dar a eles ao mesmo tratamento que ele, o rei, tinha. Isso é positivo ou é negativo? Olha, já pensou, irmãos? Todo mundo lá, né? E os meninos que estão lá, que vieram para poder assistir, para receber a cultura babilônica, para receber o ensino babilônico, as tradições babilônicas. Esses camaradas, esses jovens que foram trazidos de Israel, eles iam ter o melhor que estava sendo posto à mesa. Então pensa bem, quem é que não queria comer
a mesma coisa que o rei come. Imaginem, irmãos, vamos pensar que o cozinheiro-chefe, o copeiro-chefe, o que eles faziam para o rei? O que o rei comia, eles iam comer. O que o rei bebia, eles iam beber. E isso, numa situação em que eles estavam sobre um fardo de vergonha. Por quê? Porque eles deixaram para trás a história de seus pais. A situação da cidade, dos seus compatriotas, dos seus conterrâneos, era uma situação totalmente de desespero. E eles estão ali naquela situação. Então eles podiam tirar proveito disso. Eles podiam tirar proveito disso. Olha, não fomos nós que pecamos. Foram eles que pecaram, as escolhas que eles fizeram. Então nós vamos fazer o nosso melhor. Então nós não podemos contrariar o rei. Porque como que nós vamos contrariar aquele que tem o poder de dar a vida e de tirar a vida? Porque Nabucodonosor tinha. Mas aqueles meninos, todos ali, a Bíblia não mostra quantos eram os jovens que foram trazidos. Mas com certeza nos dá base para acreditarmos que era mais que 4. Era muito mais que 4. Só que desse grupo de jovens, 10, 15, 20, não sei, estou aqui colocando aqui desses 4 resolveram se manter fiéis. Por quê, irmãos? Por que não comer a comida do rei? Porque as comidas eram oferecidas aos demônios, aos deuses pagãos daquele. Porque o povo babilônico era um povo pagão. Eles praticavam o paganismo. E o que é paganismo? É aqueles que adoram vários deuses. E aqueles meninos olham para aquela situação e eles concordam. Eles concordam em não praticar, não participar daquela mesa. Não participar daquela situação. E detalhe, irmãos, que quando Aspenaz, que era o eunuco, responsável pela educação, pelo cuidado daquela juventude, do preparo para aqueles jovens para apresentar diante de Nabucodonosor, de atender ao rei, aqueles meninos, eles estavam colocando, se eles não comessem o que os outros estavam comendo, eles iam aparecer com uma situação muito difícil. Então eles tomam essa decisão. Só que Aspenaz agradou-se de Daniel, porque Daniel tem coragem de dizer a ele: olha, nós não vamos comer dessa comida não. Por favor, nos poupe de comer essa comida. E perceba, irmãos, que a primeira coisa que Daniel faz, ele é fiel no momento, mesmo tendo um passado doloroso, mesmo tendo um passado de dor, ele escolhe ser fiel a Deus. Ele escolhe ser fiel ao Senhor. E ali, irmãos, ele toma essa decisão. E ali o camarada argumenta com ele, fala: rapaz, se o rei mandou dar comida para vocês, se vocês não comerem, vocês estiverem magros, pálidos, o rei vai perguntar, vai entender que eu não fiz o que era para ser feito e vai mandar me matar. E a culpa vai ser de vocês. E aí eles conversam, eles têm uma estratégia, eles têm, irmãos, uma coisa que a gente ensina, sabe, como pastor, para nós nos tornarmos fiéis diante de situações adversas como esta. Vocês perceberam que eles acharam um propósito, eles colocaram um propósito. Porque, irmãos, eles querem honrar ao Senhor, eles querem ser fiéis ao Senhor. Mas eles precisam também que o Senhor entre com providência, que o Senhor atenda, que o Senhor faça parte deles. Entenda, irmãos, que dentro de uma relação de fidelidade, existe as duas mãos, a mão que vai e a mão que vem. Não é só eu sou fiel, não, aquele que é todo poderoso é fiel também. Então eles estão ali, eles têm um propósito, eles tomam uma decisão. Já sei. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, vamos fazer uma experiência. Eles topam fazer um propósito. Vamos fazer uma experiência. O Senhor, durante 10 dias, nos dá legumes e água para comer e beber. Se ao término dos 10 dias, nós estivermos apáticos, nós estivermos magros, sem um semblante saudável, o Senhor pode fazer conosco o que o Senhor quiser.
E observe, irmãos, que isso é uma atitude muito gloriosa, uma atitude muito nobre. Porque é muito difícil, irmãos, porque hoje qual que é a grande questão? Nosso Deus é espírito. Nosso Deus está em nós. E como que a gente pode saber se aquilo que a gente está fazendo ou aquilo que está no nosso coração realmente vem de Deus? É o propósito de Deus. Nós estamos sendo fiéis a Deus. Primeiro que Deus fala conosco o tempo todo. Amém ou não amém? Deus fala conosco. A grande questão é que nos tempos de hoje o barulho é muito maior do que a época. Hoje, nos dias de hoje, existe muito mais barulho, existe muito mais demanda do que naquela época. Mas a demanda daquela época para aquele tempo era uma demanda muito grande. A posição que eles estavam era muito difícil, meus irmãos. Mas eles, por causa do amor, por causa da fidelidade a Deus, eles escolhem, não, eu vou ser fiel, eu não vou comer coisas que são consagradas a outros deuses. Não, nós não vamos nos contaminar. Então, eles tomam essa decisão. E aí, eles fazem o propósito. O resultado, ao final dos 10 dias, quando eles chegam diante, quando chega o soldado que foi comissionado para poder protegê-los e acompanhá-los, o que acontece? A aparência deles estavam muito mais saudáveis. Então, por causa disso, tanto as penas como o soldado que estava incumbido de cuidar deles, ou o grupo de soldados, ou o comandante que estava responsável, tirou deles os alimentos do rei e deu para eles. Qual que era o prazo? O propósito era o propósito de 3 anos. E ao final dos 3 anos, quando eles se apresentam, quando é a hora de se apresentar ao rei, e durante esses 3 anos eles iam obter o conhecimento dos babilônicos, a língua, enfim, todo o costume, todas as tradições babilônicas, eles iam obter. Por quê? Qual que era o propósito? O rei Nabucodonosor, a Babilônia, era o grande dominador da época. Eles dominavam em várias províncias. E qual que era o propósito? Em cada província estabelecer um governador. Existia um futuro. Então, irmãos, como que... a primeira verdade disso aqui, então, Daniel foi fiel apesar do passado de dor. Ele se manteve fiel. E Daniel, segundo, Daniel foi fiel apesar das oportunidades do presente. Porque a proposta era, lembra-se que a gente tem falado sobre isso bastante, cuidado com proposta. Porque proposta não é a mesma coisa de propósito. O propósito pode ter uma proposta, mas a proposta não tem um propósito. Então, irmãos, as oportunidades que estavam ali, nossa, os caras que se destacarem mais, vão ter uma posição no reino. Olha que oportunidade maravilhosa. Olha que momento. Então, as oportunidades do presente estão dando a eles caramba, qual é o preço? Quer dizer, cada homem tem um preço. O adágio popular está dizendo aí que cada um tem um preço. E eles por recusarem, irmãos, eles estariam perdendo uma grande oportunidade. Porque eles não iam desenvolver, segundo a crença, eles não iam desenvolver como os outros iam desenvolver. Então, ser fiel mesmo apesar do nosso passado, mesmo apesar das dores, dos traumas do passado, porque muitas vezes a gente usa o passado para justificar as nossas falhas, as escolhas equivocadas que fazemos agora. É verdade, sim, é verdade, que a dor do passado, ela interfere nas nossas escolhas. Quando nós não temos consciência disso, mas nós que estamos aqui nesta noite, a grande maioria, eu digo assim, 90% dos que aqui estão nessa noite, já tiveram a oportunidade de resolver o passado. Ou seja, de usar o passado. Mas aquilo lá, eu nasci assim, eu cresci assim,
vou morrer assim. Completa, por favor. Gabriela. É porque eu tive o meu passado, foi assim. Não! O nosso passado não pode justificar, irmãos. Apesar da dor, apesar das situações, eu preciso saber em quem eu tenho crido. Porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Então, peraí, eu vou ter que fazer uma escolha. Mas peraí, essa escolha que eu vou fazer, ela compromete os princípios e os valores que o meu Deus tem de mim, que meu Deus me ensinou? Porque na verdade, tudo depende dele. Porque pense bem, irmãos, o que o rei precisa? Precisa de jovens que aprendam os costumes, que aprendam o idioma, que aprendam toda a estrutura babilônica. Então ali, Deus tem um propósito, porque Deus está usando o rei da Babilônia para tratar com o seu povo que virou as costas para ele por causa do pecado. Então, Deus vai usar, só que Deus está ali, quem que está ali? Homens que Deus quer usar, olha isso, irmãos, que Deus quer usar para quê? Para implantar naquele povo o Deus todo verdadeiro, o Deus maravilhoso, o Deus, o único Deus, Criador do céu e da terra. Para provar para todos aqueles que só existe um Deus, o Criador do céu e da terra. E como que vai fazer isso? De que forma? Fazendo as mesmas coisas que os outros estão fazendo? Bebendo da mesma, comendo da mesma comida, bebendo da mesma bebida, se prostrando diante de outros deuses? Se por causa da dor do passado eles poderiam escolher fazer isso, mas por causa da fidelidade do seu coração, eles falaram assim, não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Por quê? Porque nós confiamos no nosso Deus. Talvez, Aline, alguém chegou e disse assim, mas vocês não estão aqui, ó, vocês nem são culpados disso, culpado é o rei Manassés, é o rei Ezequias. E eu tenho certeza, Aline, eu tenho certeza, igreja querida, sabe o que eles disseram? Mas não se diz respeito a deles, se diz respeito a mim. Sou eu, aleluia. Eu não tenho que prestar conta pelas ações dos outros, eu tenho que prestar ação pelas minhas ações. Eu não posso usar as ações dos outros para esconder. Olha, escute isso, como isso é forte. Eu me escondo, eu uso a ação errada dos outros para eu continuar errando. Esse ciclo precisa ser quebrado. Porque Deus quer se revelar, Deus quer fazer, Ele quer se manifestar, irmãos, e olha o resultado disso. A oportunidade que eles têm agora, irmãos, eles poderiam aproveitar, nossa, você, não, mas eu vou abrir mão, não vou abrir mão dos meus princípios, dos meus valores, eu vou ser fiel ao meu Deus, apesar de... mas lá no meu trabalho tem um negócio lá, tem um movimento lá que dá para fazer um cambalacho, dá para fazer uma viraçãozinha e no final a gente sempre ganha uns troquinhos. A gente sempre leva uma vantagem aqui. Porque eu não sei se vocês já trabalharam, entraram em algum serviço com esse tipo de situação. Eu já trabalhei, eu já entrei, a gente trabalhava num lugar que dava para fazer umas muambas, chamava de muamba. Chamava de muamba. E aí, o que acontecia? Você tirava 5, 6 vezes mais do que você tirava no seu trabalho. Mas e daí, gente? Mas e aí? E a questão do Senhor? Porque os olhos do Senhor, diz a palavra, estão por todos os lados. Não tem como nós nos escondermos. Não temos, se nós estivermos no abismo, Ele está lá olhando para nós. Se nós estivermos lá no mais alto, Ele está lá. Se nós estivermos no mais profundo mar, Ele está nos vendo. Então não adianta, então eu vou me justificar. Você sabe como é que é, né? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Ninguém sabe que eu sou crente. Ninguém sabe quem eu sou. Não, espera um pouquinho. Eu vou ser fiel aonde eu estiver. Sabe por quê, irmãos? Porque vai chegar o momento em que isso vai trazer um resultado. Vai, irmãos. A palavra de Deus diz, Gálatas capítulo 6, versículo 7 ao versículo 9, que tudo que o homem plantar, ele vai colher.
A questão é que se ele plantar na carne, da carne vai colher a corrupção. Mas se ele plantar no Espírito, do Espírito ele vai colher a vida eterna. Olha isso. Vou até tomar uma água aqui para molhar a palavra. Agora, é escolha. É escolha. É aqueles meninos, eles têm a oportunidade. Gente, eles estão pensando, meu, eu estou aqui, num outro país, aqui, por causa dos outros, estamos aqui, meu pai já morreu, minha mãe já morreu, a minha cidade está destruída, está desolada, só está em ruínas. Esses caras aqui são os inimigos. Vou arrumar um jeito de colocar veneno na bebida desse rei aqui, para esse rei morrer. Ou então, vamos tirar proveito dessa situação. Vamos tirar um proveito daqui, vamos levar uma vantagem, já que a culpa é dos outros, deixa eu, melhor que tomar aquele, já pensou tomar aquele vinho do rei? Que não devia ser um vinhozinho mequetrefe, não. Devia ser aquele de R$5.000 a garrafa. Só? Falou em bebida, já esquenta. Shhh. Receba. Nasce, neném, agora. E aí, meus irmãos, tá aquela oportunidade. Mas espera aí, mas espera um pouquinho. Nós não vamos nós não vamos nos misturar. Nós não vamos fazer, porque nós temos um Deus. Irmãos, preste atenção. Quando a gente olha para quem conhece, quem já leu, e eu sei que vocês já leram a história da história de Daniel, são 12 capítulos. Irmãos, quando nós olhamos para aqueles meninos lá, fornalha de fogo, quando nós olhamos, que nós cantamos aqui hoje, os leões foram colocados para jejuar. Os leões foram colocados para ficarem sem comer, para que quando Daniel fosse jogado na cova, ele não caísse nem no chão, já caía morto, já destroçado. Quando a gente olha para isto, a gente se encanta, fala, meu Deus do céu, cumpre isso na minha vida, porque eu quero ser como Daniel, que quando caiu na cova dos leões, quando o rei Dário, quando ele foi lá, isso vem depois de Nabucodonosor, quando ele vai lá, ele diz assim, Daniel, capítulo 6, Daniel, por acaso o teu Deus, a quem tu serves, te poupou dos leões? O rei naquela noite, irmãos, não dormiu, porque o rei tinha feito um decreto, porque ele foi manipulado pelos seus súditos, e ele foi manipulado e ele estabeleceu uma lei, depois os próprios camaradas. Você sabe por que tentaram pegar Daniel? Porque eles estavam corrompendo, eles estavam roubando dinheiro do palácio do rei, nas obras que o rei estava fazendo. Quando Daniel descobriu, ele se colocou contra, ele falou assim, então nós precisamos pegar esse camarada aqui. Tentaram de todo jeito, não conseguiram, porque Daniel era íntegro. Daniel não tinha como se corromper, ele era reto, ele era fiel, diga fiel. Então eles falaram assim, vamos criar alguma coisa que pegue ele. Fizeram o rei, foram lá, elogiaram o rei. Mas o senhor é grande, eu não sei o que, o rei ficou todo... Faz um decreto aí que durante tantos dias constrói uma estátua e depois as pessoas vão te adorar. E todos aqueles que te adorar, todos que verem ao som da gaita, da guitarra, da bateria, do violão, do teclado, e todos que ouvirem, eles se prostrem. E quem não se prostrar, que seja lançado na fornalha de fogo. E o rei bobão, o rei, boca aberta, foi lá e assinou o decreto. E depois que assinou o decreto, não podia mudar. E aí os próprios caras foram lá e sabiam, colocaram bem na porta de Daniel, irmãos. Colocaram na porta de Daniel, que durante tantos dias, Daniel olhou. Tá. Foi lá, se dobrou. Daniel, diz a Bíblia, irmãos, que ele orava todos os dias voltado para Jerusalém. Ele orava.
E aí foram lá, já tinham colocado os leões para jejuar, e o rei, quando ficou sabendo que era Daniel, o rei, aí os caras falaram, agora você não pode quebrar, porque quando se coloca o anel dos medos e dos persas, é irrevogável. E o rei ficou lá, vai Daniel, o rei com o coração apertado. Sabe, irmãos, essas coisas, esses milagres, essas experiências sobrenaturais, a gente sente vontade hoje, a gente sente saudade hoje. Oh, meu Deus, por que isso não acontece hoje? É porque não é fácil encontrar leão por aí. Não é fácil, mas quantas outras situações nós temos passado que precisamos de um milagre, que precisamos de uma provisão. Mas a pergunta é que aonde a gente está, no meio que a gente está, porque a gente não consegue ficar o tempo todo, a gente não consegue ficar o tempo todo no meio só de crente. Não, a gente convive com todo mundo e está tudo ótimo. Mas a grande questão é que quando nós estamos com os outros, as propostas que são feitas, o que é que nós estamos fazendo? O que é que como que nós estamos nos comportando? Como que é o nosso linguajar? A gente fala as mesmas coisas que os outros? A gente faz as mesmas coisas que os outros? Se a gente faz as mesmas coisas que os outros, para agradar os outros, para se sentir aceito no meio, ou para tirar algum proveito, nós estamos sendo fiéis a Deus, e o que acontece? Mas Deus sabe de todas as coisas. E aí diz a palavra de Deus. Porque aqueles meninos, irmãos, por causa da escolha que eles fizeram de serem fiéis a Deus, de manterem a fidelidade no Senhor, diz a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Eles, por causa disso, eles se tornaram mais sábios, mais 10 vezes a mais do que os outros. E diz a palavra de Deus que não tinha nada que o rei falasse com eles, que eles não sabiam responder. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estavam na mesma frequência do Todo-Poderoso que criou o céu e a terra e todas as suas coisas. Você percebe isso, irmãos? Então, olha só, irmãos, a primeira coisa, eles foram fiéis. Daniel foi fiel apesar do passado. Daniel foi fiel apesar das oportunidades do presente. Daniel foi fiel apesar do futuro esplendoroso. Porque quem passasse naquela prova que fosse ser escolhido, todos seriam escolhidos? Não. Alguns poucos seriam escolhidos para assistir diante do rei. Então a seleção era muito grande, a concorrência era muito grande. E quando aqueles meninos estiveram diante do rei, que o rei começou a questionar, quando eles olharam, tinha algo diferente na aparência daqueles meninos. Tinha algo diferente no coração. Aqueles meninos tinham algo diferente e o rei se encantou. E diz a Bíblia que a Daniel, Deus deu um dom a mais, Deus se agradou a mais. Por quê? Porque ele que fez o propósito. Deixa a gente passar por uma experiência de 10 dias. Deixa a gente passar por essa experiência. Irmãos, vale a pena ser fiel a Deus. Como diz aquele hino, tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Sabe, irmãos, nós precisamos da provisão de Deus, nós precisamos do milagre de Deus, nós precisamos do sobrenatural, nós dependemos. Mas, muitas vezes a gente pergunta, mas por que, Senhor, que não está acontecendo? Por que, Senhor, que não está? Senhor, por que nada acontece de diferente? E aí o Senhor Deus nos pergunta, o que é que nós estamos fazendo de diferente no meio em que nós estamos? Porque ser crente só na igreja, ser fiel a Deus só na igreja, e olha que hoje, nos dias em que nós vivemos, está difícil até, porque tem gente que vem para a igreja, irmãos, que fica assistindo celular, Facebook na hora do culto. Na hora do culto.
culto, fica vendo o celular, fica olhando o celular, fica olhando, sabe, irmãos, na hora do culto, Facebook, respondendo no WhatsApp. Tudo bem, tem coisas que são telefonemas que às vezes tem que sair, tudo bem, normal. Mas, sabe, você pergunta para a pessoa, o que foi a mensagem hoje? Não sabe por quê? Porque no culto estava olhando para o celular. Estava pensando nas coisas que são, o que vai fazer. Irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós queremos a provisão de Deus, o sobrenatural de Deus, e o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é eternamente. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir, louvado seja Deus. Mas nós precisamos ser fiéis a Deus, onde quer que nós estejamos. Sabe, irmãos, o linguajar daquele jovem era diferente. Todo mundo lá falando, e eles tinham um linguajar. Mas que linguajar? O linguajar desse mundo. Esse linguajar que hoje está aí fora, aí, que só tem duplo sentido, maldade. Então nós precisamos, como que nós estamos? Vocês lembram, irmãos? Vocês lembram daquela história bíblica da viúva de Serepta? Quando Deus manda o profeta, Deus fala para o profeta, você vai, uma viúva ela vai te sustentar. Lembra disso? Vocês lembram dessa história? Elias está lá no ribeiro de Querite, e a água do ribeiro do Querite secou, e Deus fala para Elias, volta, porque lá tem uma viúva em Serepta, que vai cuidar de você. Elias volta. Quando ele chega na cidade de Serepta, tem uma mulher agachada catando os gravetinhos no chão. Catando os gravetinhos. E é essa aí que vai cuidar de você, Elias. É essa aí, Senhor. Você falou uma viúva, eu pensei numa fazendeira, uma gaúchona. Mas essa mulher catando os gravetinhos aqui, é essa que vai cuidar de você. Ela está juntando os gravetinhos ali, ela falou assim, mulher, o profeta diz, escuta isso, faz um bolo para ti, mas faz um bolo primeiro para mim, Ela falou assim, senhor, eu estou catando os gravetinhos aqui, porque tem um restinho de farinha lá na panela, eu vou fazer um bolo aqui, um pão aqui para mim, para o meu filho, e depois a gente vai morrer. Ele diz, não, faz primeiro para mim. E aí? O que você fala? Se fosse nos dias de hoje, pastor explora a viúva. Como é que seria o tema? Vai, manda aí, você que é do marketing. Ó. Ó, aí. Pronto, já deu like. Já deu uma curtida. Já pode postar. Irmãos, imagina. E Elias está falando isso. Mas por que Elias está falando isso? Por que primeiro fase para mim? Porque aí a resposta vem depois. Já imaginou se aquela mulher se precipitasse? Como muitas vezes nós fazemos, nós nem esperamos acontecer, nós já estamos fazendo as escolhas, nós não esperamos. E aquela mulher, ela foi lá, e o Elias, ele diz, porque não faltará a farinha na panela, nem o azeite na botija. E sabe o que aconteceu? Enquanto Deus não mandou chuva, o azeite não faltou e a farinha da panela não acabou. Sabe por quê, irmãos? Porque aquela mulher entendeu o princípio. Aquela mulher foi fiel no pouco, e o Senhor diz, seja fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei, aleluias. Entenda isso, meus irmãos. Daniel, ele está ali, ele tinha todos os motivos para poder participar da mesa do rei, mas ele escolhe, não vou participar. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para completá-la. Eu não vou abrir mão, eu não vou negociar o meu relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, eu já contei isso aqui.
Eu já contei isso aqui. E essa semana eu tive uma experiência. Foi uma experiência tão gostosa. Eu trabalhei durante muitos anos. Eu já contei isso aqui. O Espírito Santo está tocando no meu coração para contar. Talvez alguém aqui não tenha ouvido essa experiência, ou alguém que está assistindo não tenha ouvido essa experiência. E eu trabalhava com a entrega e distribuição de aves vivas. Eu era galinheiro. Eu entregava aves vivas nas avícolas. Eu estou falando bem assim para depois não fazer corte. E eu entregava. E, irmãos, é como eu disse, nesse serviço aí, era o que tinha os furdúncios lá, os vira-vira. Os camaradas saía com uma carga, fazia meia carga e depois vendia. E ficava com dinheiro. Mas enfim. E naquela época, a linha que eu fazia, eu sempre fazia a mesma linha. O patrão dava uma linha para o motorista e para o ajudante, para os dois ajudantes, e eles sempre faziam uma linha. E eu saía com um caminhão lotado de galinha, frango, galo, e por aí vai. Gêneros de aves. E eu saía de manhã cedo, bem cedo, e eu ia fazer a entrega, e comecei a fazer a entrega sempre no mesmo horário, chegava nos mesmos clientes, e com o mesmo jeito de sempre. E essa época eu já tinha voltado para a casa do Senhor. Eu já estava no manto. Eu já tinha deixado a vida de corrupção. E os caras não queriam mais sair comigo. Os ajudantes não queriam mais sair comigo, porque agora eu não fazia mais o que eu fazia antes, aleluia. E aí, eu estava fazendo aquela linha, e um dia o camarada parou, e era bem na favela do Heliópolis. Só para vocês terem uma noção, irmãos, um dia eu estava com um caminhão, eu estava vindo com um caminhão assim, aí veio um camarada com uma pistola desse tamanho na mão assim, bateu em cima do... parou assim em frente ao caminhão assim, bateu com a pistola em cima do caminhão e falou assim: e aí, meu irmão? Tô doido para comer um frango. E aí, como é que eu faço? Eu falei: o senhor quer um só? Um só que o senhor quer? Não, peraí, vou subir lá, vou pegar o melhor, o senhor escolhe. Só para vocês terem uma noção como é que era aquela região. O senhor quer que eu já limpo para o senhor, já faço temperadinho? E aí, irmãos, naquele dia, eu estava ali pesando a mercadoria, descarregando a mercadoria e colocando a mercadoria com jeitinho lá na gaiola do cliente. O cliente parou e olhou para mim e fez uma pergunta. Ele falou assim: eu posso contar o meu apelido para vocês? Vocês não vão rir? Vocês não vão rir? Se você rir, você... Não ria não. Não ria não. O senhor também não vai rir não, né, pai? Não ria não. Quem faz assim é o Siqueira Júnior. Não ria não. Meu apelido era Cataô Vinho. Não ria não. Eu tinha cabelo pra caramba. Porque meu cabelo era que nem o da Béia, assim, ó. Tinha cabelo naquela época. E aí ele falou assim: Cataovinho, posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Ele: você é crente? Eu falei: sim, sou. Sou crente, graças a Deus eu sou crente. Eu falei: por que você está perguntando isso? Eu falei: já tem uns dias que você está fazendo aqui. E toda vez que você chega aqui, entra uma alegria dentro desse lugar. Toda vez que você vem aqui, eu me sinto tão bem. Você sabe que quando era outro rapaz que fazia, eu ficava preocupado. Hoje, quando você aqui, eu nem me preocupo com essa balança, porque você tem algo diferente na sua vida. Irmãos, que coisa mais gloriosa. Irmãos, que coisa mais linda que Deus fez. E aí, pastor, e essa semana? Essa semana, ontem, eu fui lá no mercado do lado. E aí cumprimentei a moça lá que me atendeu, disse bom dia para ela, que ela tinha um ótimo dia. Aí a moça parou, olhou para mim e falou assim: o senhor é crente?
Eu falei, sou, graças a Deus. E ela, eu falei, por quê? Ela falou assim, pelo amor de Deus, que todo mundo que viesse aqui podia ser assim, porque eu cheguei, o senhor chegou aqui, mas me deu um bom dia, eu fiquei alegre. Gente, meu dia mudou hoje. Eu falei, glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, é isso que Deus está falando. Quando nós chegamos aonde nós chegamos, nós precisamos mostrar Jesus. Mostrar Jesus não significa ficar falando de Jesus, ou ficar dizendo, gente, eu estou aqui, sou crente. Não. É as pessoas perceberem que nós estamos emanando vida, que nós estamos emanando a alegria, que nós estamos emanando o amor, que nós estamos emanando a paz que excede a todo entendimento. Porque, irmãos, é gostoso ler a Bíblia, é gostoso ver que quando Misael, Azarias, e foram jogados lá na fornalha de fogo, os caras não, eles estavam andando, que coisa linda. Mas por que isso aconteceu? Quando? Pergunte isso, responda essa pergunta. Quando foi que Mesaque, Sedraque e Abednego, quando que aconteceu o milagre da fornalha de Mesaque, Sedraque e Abednego? Quando que aconteceu o milagre da cova dos leões? Em que momento que aconteceu? Quando? Sabe quando aconteceu? Quando propuseram para eles, quando colocaram a proposta, vocês vão comer o que o rei vai comer. Vocês vão ter tudo que o rei tem. Só que isso tinha um preço. O preço que eles estavam cobrando era muito maior. E eles, irmãos, eles olharam, que oportunidade. As dores do passado não podiam subsidiar as escolhas do presente. Porque as propostas no presente não eram nada. Porque, mas olha, se você ficar assim com o rei, olha lá na frente você vai ser o conselheiro do rei. Olha só, irmãos, passado, presente e futuro. Tudo incluído num pacote só. E ainda tinha a compensação de você usar o passado para justificar suas escolhas. Só que aqueles meninos, eles olharam e falaram, não, eu prefiro ser fiel, eu prefiro escolher. Então, pera um pouquinho, eu não vou peitar ninguém. Porque tem muita gente que sai peitando todo mundo. Eu sou crente, não vou fazer isso. Não foi isso que eles fizeram. Vocês estão entendendo? Não foi isso que eles fizeram. Olha, eu sou crente. O crente não faz essas coisas. Eu sou crente, eu não posso me misturar. Não, porque isso aí não é de Deus. Essa comida aí é oferecida aos sacrifícios. Os nomes que eles deram, porque era Beltesazar, como é que... Vamos lá ver. Quais eram os nomes dele? Cadê o versículo? Aqui, versículo 6. E se chamavam os filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram nomes judeus. Esses outros nomes que Aspenaz deu para eles eram nome de deuses da Babilônia, que eram alusivos aos demônios. E eles, irmãos, eles simplesmente não quereram isso. Os caras me chamaram. Mas o que eles fizeram? Eu não vou me opor. Simplesmente eu vou chegar para os camaradas com educação. Eu vou chegar para os camaradas e vou fazer um propósito. Vou estabelecer um propósito. O melhor caminho, irmãos, para a gente agradar a Deus, o melhor caminho, quando nós estivermos diante de situação lá no emprego, lá na escola, lá onde você estiver, no vizinho, algo que você precisar, onde você estiver, você vai mostrar Deus, sabe como? Sabe, sendo fiel ao Senhor, mas você não precisa sair brigando com ninguém, não precisa sair por aí com radicalismo, não. Eles pararam, eles usaram a massa encefálica que eles tinham na cabeça. Está achando que cabeça é só para usar o quê? Chapéu? Ou pente, que não é o meu caso? Mas, não, eles falaram, pera um pouquinho, não vou discutir, para que bater boca? Para que brigar? Para que ficar fazendo? Não, vamos conversar, vamos achar uma situação. Já sei, vamos fazer um propósito com Deus? Vamos fazer um negócio? Vamos fazer um propósito com Deus. Você nos experimenta 10 dias. Se nós, ao final de 10 dias, estivermos magros, abatidos, desnutridos, o Senhor pode fazer conosco
o que o senhor quiser. Aí o soldado, o Aspenaz, falou, poxa, não, boa essa palavra. Então, retiraram o manjar do rei, retiraram a comida do rei. E aí, o que aconteceu? Eles comeram 10 dias. No final de 10 dias, irmãos, é isso. Esse é o segredo da fidelidade. Porque, irmãos, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E sabe qual que é a recompensa de uma fidelidade ao Senhor? É o sobrenatural. Amém ou não amém? A recompensa é o sobrenatural. Porque quando era problema deles, não, nós estamos aqui, temos motivo para pecar, mas nós não queremos, Senhor, nós queremos te honrar. Então, vamos fazer um propósito. Lembra de Naamã? Naamã fez um propósito. Foi Naamã? Não, isso foi do Jordão, né? Juízes lá de trás. Hã? Neemias não. O outro lá de Juízes lá atrás. Que fez. Gideão. Foi Gideão. Desculpa, Gideão. Foi Gideão que fez o. Gideão fez o propósito, irmãos. Se amanhã, Senhor, se o Senhor vai nos dar. Se o Senhor vai nos dar a vitória contra os inimigos, Senhor, amanhã o novelo vai estar toda a terra seca e o novelo vai estar molhado. Se for, amanhã vai estar toda a terra molhada e o novelo vai estar seco. É isso. Irmãos, em nome de Jesus, faça propósito com Deus. Amém, irmãos? Faça um propósito com Deus, mas seja fiel ao Senhor, porque Deus está dizendo, seja fiel e eu te recompensarei. Amém? Vamos orar? Curve sua cabeça agora, em nome de Jesus. Pai querido, em teu nome, Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Te agradeço, Senhor, por esta palavra, Senhor, que nos ensina sobre fidelidade. Senhor, que os teus filhos, quando eles estiverem lá no trabalho, quando eles estiverem no meio da família que não testifica o teu nome, que onde quer que eles estiverem, Pai, que eles possam, Senhor, que as pessoas, Pai, que os seres humanos que estão lá possam ver o Senhor através da fidelidade dos teus filhos, que as escolhas que os teus filhos precisam fazer, Senhor, e o tempo todo, Pai, nós precisamos fazer escolhas. Que essas escolhas, meu Pai querido, possam ser subsidiadas pelo Teu Espírito a partir de propósitos, meu Pai. Nos ajuda, Senhor. Pai, propostas estão sendo diante de nós colocadas o tempo todo. Mas, Pai, nós não somos aqueles que andam por propostas. Nós andamos por propósito, porque sabemos que o Senhor que o Senhor se agrada, que o Senhor é um Deus de propósito. Abençoa a Tua igreja, meu Pai. Abençoa os Teus filhos, meu Pai. Que onde eles estiverem, Senhor, que as pessoas possam olhar e falar, você é diferente, porque você tem o brilho da luz do Espírito Santo. Senhor, eu abençoo, Pai, esta igreja. Eu abençoo os Teus filhos que vieram aqui. E onde, Pai, essa mensagem estiver chegando, que possa trazer novidade de vida, esperança e vida, Pai, e vida com abundante. Eu abençoo essa igreja em nome de Jesus. Se a igreja recebe, diga amém. Se a igreja recebe, diga graças a Deus. Diga eu recebo. Em nome de Jesus.